Oi, então, esse vídeo agora vai ser sobre uma matéria nova, que a gente ainda não viu. Então, todos os outros vídeos, todas as outras atividades, elas foram referentes a assuntos que a gente já tinha visto, em sala. Então, agora essa é a primeira vez que a gente vai ver uma matéria nova. E então a dinâmica ela vai ser um pouquinho diferente. Vai ser bem parecido com como a gente faz na sala. Então, eu vou explicar para vocês um conteúdo e na hora de fazer o exercício, pausem o vídeo quando eu falar do exercício e tentem resolver primeiro o exercício antes de verem a resolução. Então, pausem, resolvam, tentem fazer e depois continuem assistindo o vídeo para ver a resolução do exercício, ok? Que eu vou fazer a resolução aqui no vídeo mesmo. Então, ok. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver juros simples e composto. Então, primeiro, o nosso juro simples. Então, quando a gente vai aplicar ou fazer um empréstimo em uma instituição financeira, a gente vai se deparar com o juro. O que é esse juro? É quando você vai fazer alguma dessas coisas, você tem que pagar para essa instituição esse empréstimo ou essa aplicação do valor inicial que a gente tem, que a gente vai chamar de capital. Então, o juro simples. O juro simples é uma correção calculada sobre um valor inicial. E como que a gente vai calcular esses juros? Então, os juros ele é calculado dessa seguinte maneira. Os juros é a capital inicial, então o valor inicial que a gente vai investir, que a gente vai aplicar, vezes a taxa percentual de juros, que geralmente vai ser dado em forma de porcentagem, e na hora da gente fazer os cálculos, a gente muda para a fórmula decimal, ou fracionária, pode ser também, vezes o tempo. Então, a gente tem juros é igual à nossa capital, representada pelo C maiúsculo, vezes a nossa taxa de juros, nossa taxa percentual, representada por I minúsculo, vezes o tempo, que é o nosso T minúsculo, ok? Uma outra coisa que a gente precisa saber, o que é montante? Montante é o nosso valor final. O que é o nosso valor final? O valor final é o quanto a gente investiu, então qual foi o nosso capital inicial, mais os juros que a gente conseguiu depois dessa aplicação. Então, o montante é exatamente isso. O montante é o nosso juros mais a nossa capital, o nosso investimento inicial. A gente pode calcular também, utilizando essa fórmula aqui e essa fórmula, a gente chega nessa fórmula de montante. O montante, então, ele também pode ser calculado dessa seguinte maneira, como o capital inicial, 1 mais a nossa taxa percentual vezes o tempo. Ok? Então, o que a gente precisa se lembrar sempre? Dessa fórmula de juros simples e do nosso montante, o que ele significa, ok? Então, o nosso montante é o nosso valor final. Então, agora o primeiro exercício. Antônio, ele aplicou determinada quantia por 4 meses a taxa de juros simples de 5% ao mês. Após esse período, recebeu o juro de R$ 360. Qual foi o capital investido? Então, vejam, notem uma coisa. Quando vocês forem fazer exercícios de juro simples ou juro composto, na maioria das vezes, o exercício ele vai falar para você quando é juro simples e quando é juro composto. Que nem nesse exercício, ele está falando que é um juro simples, ok? Então, dê pausa e tente resolver esse exercício. Então, para resolver esse exercício, qual que é a minha dica? Se lembrem sempre, ou é que nem a gente fez com a probabilidade. Pegue as informações que o enunciado está te dando. Então, primeiro, o que a gente tem que se lembrar? É um juro simples, então a gente calculou dessa maneira. E o que o exercício está nos dando? Ele deu os juros, que foi 360. O nosso capital é o que a gente quer saber. A nossa taxa percentual, 5% ao mês. E quantos meses ele deu? Nosso tempo de 4 meses. Então, aplicando aqui nessa fórmula, a gente chega na nossa capital de 1.800. Então, o capital investido inicialmente foi de R$ 1.800. Ok? Bem simples. Agora, um outro exercício. É o exercício 24 da apostila. Uma aplicação de R$ 2.000 é feita a juros simples de 24% ao ano. Exercício A. Qual será o montante 3 anos após a nossa aplicação? Então, esse exercício a gente vai usar a fórmula do montante, ok? Então, dê pausa e tentem resolver. Como que a gente vai fazer? O que ele nos dá? Montante é o que a gente quer saber. Capital inicial a gente tem, a nossa taxa percentual a gente também tem, e o nosso tempo de 3 anos também é dado nesse exercício. Então, utilizando a fórmula do montante, a gente chega aqui
Nosso montante é R$ 3.440. Então, depois de 3 anos de aplicação, a gente fica com um montante, que é o nosso valor final, de 3.440. Exercício B. Escreva uma expressão que forneça o montante da aplicação em função do número N de anos decorridos após a aplicação. Esse exercício é igualzinho A, só que a diferença é, no exercício A, ele nos deu 3 anos, e nesse ele nos dá N anos. Não faz diferença nenhuma. Então, ele quer uma expressão uma expressão do montante. Então, a gente lembra, né, qual que é a expressão do montante, e a gente vê o que a gente tem. A gente ainda tem que a capital é 2.000, a gente tem que a taxa é 24% ao ano, e o nosso tempo a gente tem a resposta, é N anos. Então, utilizando a fórmula, a gente chega, tá vendo que aqui ele trocou o T por N. E é a mesma forma que a gente vai fazer, a gente faz a distributiva aqui, 2.000 vezes 1, a gente tem 2.000, 2.000 vezes 0,24, que é a nossa taxa, vezes N, 480N. Então, essa é a nossa expressão final. Lembrando que M é o nosso montante e N é o número de anos de aplicação. Exercício 28. Um investidor aplicou na mesma data por 3 meses a juros simples, os capitais 110.000 e 80.000, em instituições financeiras diferentes. O maior capital foi aplicado a uma taxa de 6% ao mês e rendeu de juros 10.200, a mais que o menor. Qual foi a taxa de juros da aplicação menor? Então, como que eu sugiro que vocês resolvam esse exercício? Primeiro, peguem as informações que o exercício está te dando. Então, ele te dá um capital menor, que é o de 80.000, e o capital maior, que é o de 110.000. E peguem as informações de cada um deles. Então, primeiro do capital maior. Vamos fazer o capital maior, que é mais fácil primeiro, porque ele dá mais informações sobre o capital maior. Capital maior, 110.000. O nosso juros. O que ele fala dos juros? Aqui, os juros é de 10.200 a mais que o menor. A gente não sabe quanto que é os juros do menor, então, juros do menor a gente pode chamar de X. Então, nosso juros do maior vai ser X mais esse 10.200. Qual que foi a nossa taxa? A taxa do maior foi de 6% ao mês. Então, 6%. Por quanto tempo? 3 meses. Agora, a taxa as informações do menor. A gente tem o capital. Os juros, a gente não tem, a gente chamou de X, porque a gente não sabe. A nossa taxa, a taxa de juros de aplicação é o que a gente quer descobrir. Então, grifem, façam um destaque para isso, para vocês não se esquecerem o que a gente está procurando. E o tempo também foi de 3 meses. Então, tentem resolver esse exercício, dê um pause no vídeo, tentem fazer e em seguida assistam para vocês verem como que a gente vai resolver. Então, como que a gente resolve? Primeiro, a gente tem as informações inteiras do capital maior. A única coisa que falta é o X aqui. E a gente tem todos os outros. Nesse daqui, a gente não sabe os juros e a gente não sabe a taxa. Então, vamos começar do capital maior. Vamos descobrir qual que é o valor do X. Então, primeiro, vamos descobrir esse valor do nossos juros. Então, utilizando a fórmula e trocando, a gente tem o quê? Os juros, a gente tem que é X mais 10.200. Então, coloca aqui. X mais 10.200. Capital, os nossos 110.000. Nossa taxa, 6%, 0,06. E 3 meses. Resolvendo essa conta, a gente chega que o nosso X é 9.600. O que isso quer dizer? Quer dizer que os juros do capital maior é X, ou 9.600, mais 10.200. E o que quer dizer? Quer dizer que os juros do menor é 9.600. Então, agora a gente tem aqui os juros, então a única incógnita que falta aqui do capital menor é o que a gente quer saber, que é a taxa de juros. Então aqui, vamos aplicar os juros simples nesse capital menor. Aqui antes o que a gente tinha? Os juros X. A gente tinha essa incógnita e essa incógnita. Agora a gente já sabe quanto que é o X. Então a gente pode trocar o X por 9.600 e a gente só fica com essa incógnita. E a gente pode resolver e chega numa taxa de 0,04 ou 4%. Ok? Agora, viram como é simples o nosso giro simples? Vamos ver como que a gente calcula o nosso juros composto. Então, o juro composto é aquele que a gente sempre chama de juros sobre juros. Então, como que a gente vai calcular? Esse juros é sempre calculado sobre o resultado da aplicação anterior. Então, é isso que significa juros sobre juros. Então, a gente calcula os juros
E aí, sobre ele, a gente faz outros juros, e sobre esse resultado, a gente faz outros juros. E esse juro composto é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, é o que você vai ver em bancos, em empréstimos, geralmente é esse juro composto. E como que a gente calcula? A gente utiliza isso daqui, o montante. Então, a gente não utiliza o juro, que nem a gente usa no juro simples. A gente usa montante, capital inicial, taxa e o tempo. Só que o tempo aqui, ele tá na potência, tá? Então, a gente tem uma potência aqui, a gente tem um expoente T. Como que a gente vai calcular? Vamos fazer o primeiro exercício. Um capital foi aplicado com juro composto, com taxa de 20% ao mês, durante 3 meses. Se no fim desse período o montante atingido foi de 864, qual foi o capital aplicado? Da mesma forma, você vai fazer que nem a gente fez no juro simples, pegar as informações dadas pelo exercício e resolver. Então, dê pausa e tentem resolver esse exercício. Como que a gente vai fazer? Então, o nosso juro composto ele é calculado dessa maneira aqui. E o que o exercício nos dá? O montante de R$ 864, o capital, que é o que a gente quer saber, a taxa de 20% ao mês também é dada e o nosso tempo também é dado, 3 meses. Então, a gente resolve da seguinte maneira, troca, substitui aí os valores que a gente tem na nossa fórmula do juro composto e a gente vai chegar no nosso capital inicial de R$ 500. Então, foi investido, foi aplicado primeiramente R$ 500 e depois desses 3 meses ele saiu com um montante, um valor final de 864. Uma outra coisa que é importante a gente se lembrar, a gente aprender. Então, a taxa acumulada. A taxa acumulada é quando você está aplicando um juro composto, você vai fazer várias aplicações de vários juros, de várias taxas. E o que acontece? Essa taxa ela pode ir variando de mês em mês, de ano em ano, e você pode calcular essa taxa acumulada durante esse tempo que você tem. E como que você calcula? Da mesma forma que a gente já usou a taxa acumulada na outra matéria do outro vídeo. A nossa taxa acumulada ela é calculada dessa seguinte maneira. 1 mais a taxa acumulada é igual 1 mais a primeira taxa do primeiro mês, do primeiro ano, vezes 1 mais a segunda taxa, 1 mais a terceira taxa, assim por diante, dependendo de quantos meses, de quanto tempo você vai estar aplicando. Então, vamos ver o exercício 41. Em 3 anos, o crescimento do setor agroindustrial de certa região foi de 700%. Qual foi a taxa de crescimento médio por ano? E se a taxa de crescimento do primeiro foi 25%, do segundo 100%, qual foi a taxa de crescimento do terceiro ano? Então, a gente tem 2 perguntas nesse exercício. Vamos fazer um de cada vez. Então, primeiro, qual foi a taxa de crescimento média por ano? Então, tentem resolver utilizando o que a gente sabe sobre taxa acumulada. O que esse exercício, então, ele nos dá? Ele dá... Então, a gente se lembra, né, da taxa acumulada. E o que ele dá? Ele dá a taxa acumulada de 700%. Ele dá um tempo de 3 anos e a gente quer saber a taxa por ano. Considerando, então, nesse primeiro exercício, a nossa taxa ela não muda por ano. Então, as taxas elas são iguais nos 3 anos. E como que a gente vai resolver? Aqui tá errado, tá? É só mais. E como que a gente vai resolver? A gente utiliza essa fórmula. Lembrando que 700% a gente não usa 700%. Essa porcentagem, ela representa uma razão, uma fração. É 700 sobre 100. Simplificando, a gente chega em 7. Okay? Então, 1 mais a nossa taxa acumulada, 7, é igual a 1 mais a taxa elevada a 3. Por quê? Aqui o que a gente teria? 1 mais a primeira taxa, que a gente não sabe, vezes 1 mais a segunda taxa, que é igualzinha à primeira e a gente não sabe, e mais uma terceira vez, 1 mais uma taxa que é igual às outras 2 taxas e a gente não sabe. Então, tá vendo que esses 3 elementos, eles seriam iguais? Então, a gente pode simplificar e escrever na forma de potência. Ok? Resolvendo, a gente chega numa taxa anual de 1. E o que significa chegar no 1? Significa que a nossa taxa anual foi de 100%. Ok? Agora o exercício, a parte 2, né, desse exercício. Se a taxa no primeiro ano foi 25%, na segunda foi 100%, nesse terceiro ano foi quanto? Sabendo que a gente tem que a taxa acumulada foi de 700%. Então, tentem resolver esse exercício, utiliza a mesma fórmula, do mesmo jeito. Então, anotem o que esse exercício ele nos dá. Então, ele dá a nossa taxa 1, 25, a nossa taxa 2, 100, a 3 é a que a gente quer descobrir.
e a taxa acumulada de 700%. Utilizando essa fórmula novamente, aqui de novo está com erro de digitação, a gente pode substituir a taxa 1, 0,25, a taxa 2 é 1, ou 100%, a taxa 3 é o que a gente quer descobrir. Então, resolvendo, a gente chega em uma taxa do ano 3, 2,20. E o que isso significa? Isso significa que a gente teve um crescimento no terceiro ano de 220%. Agora um outro exercício, 42. Um capital de 1.000 será remunerada a uma taxa de 10% trimestralmente. Quantos trimestres deverá durar esta aplicação para que a renda de juro de 210? Então, tentem resolver esse exercício. Então, eu vou dar primeiro uma dica para vocês. Esse exercício é muito importante de vocês tentarem fazer mesmo, tá? Então, o que ele tem? Uma coisinha que vocês precisam se lembrar antes de começar esse exercício. Quando a gente está falando de juro composto, a gente fala de montante, tá? A gente não fala de juro sozinho, né? A gente fala de montante, que é o nosso capital inicial, mais o nosso juro. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem um montante de 210, tá? Porque isso daqui é os juros. Nosso montante é o nosso capital inicial mais os juros. Então, nosso montante é de 1.210, tá? Então, se lembrem disso quando for fazer esse exercício. A gente também tem a capital de 1.000 e a nossa taxa de 10% trimestralmente, a gente quer saber quantos trimestres. Então, dê pause e tentem resolver esse exercício. É muito importante vocês tentarem fazer, ok? Como que a gente resolve? Da mesma forma que a gente resolveu os outros, só vai ter uma diferencinha que vocês vão ver. Então, quando a gente substituir, vejam que agora a gente tem uma incógnita aqui no nosso expoente, que é o T. E em nenhum dos outros exercícios a gente tinha visto isso. Por quê? Porque isso agora vai dar vai ter uma forma de se resolver um pouco diferente. Então, vamos fazer o máximo que a gente consegue. Então, aqui a gente pode mandar esse 1.000 para lá, né? Dividindo, a gente pode simplificar por 1.000 dos dois lados. E a gente chega nisso daqui. Então, faz essa soma também, a gente chega em 1,21 igual a 1,1 elevado a t. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que usar logaritmo, ok? Não sei se vocês se lembram das propriedades de logaritmo, eu acho importante vocês pesquisarem, vocês tentarem buscar se lembrar disso, porque logaritmo é uma coisa muito importante, cai bastante em vestibular, e vocês estão vendo que é utilizado em outras conteúdos, né? Não só em logaritmos. Então, aqui na nossa matemática financeira, a gente vai utilizar o logaritmo. Como que a gente faz esse exercício em particular? Vamos abrir aqui. Então, a gente chegou, né? Em 1,21 igual a 1,1 elevado a t. O que a gente pode fazer? Eleva dos dois lados por log. Aplica log dos dois lados. Então, o que a gente vai fazer? Log. Lembrando que quando a gente não coloca uma base aqui embaixo, é porque é log na base 10, tá? Então, log de 1,21 é igual log de 1,1 elevado a t. No log, a primeira propriedade que a gente tem que se lembrar, quando a gente tem um expoente aqui no nosso log, a gente pode usar, eu acho que se chama regra do tombo. Você pega esse t e abaixa ele aqui para frente. E então a gente fica com o seguinte, a gente fica com log de 1,21 igual a t vezes o nosso log de 1,1. A gente quer saber o t, então a gente vai isolar o t aqui, a gente vai passar esse log de 1,1 para o outro lado. E a gente vai ficar com o quê? T é igual a log de 1,21 sobre log de 1,1. Outra propriedade de log. Quando você tem uma divisão de dois logs e eles têm a mesma base, você pode transformar esses dois logs em um log só. E como que ele vai ficar? T igual a log. O que está em cima continua em cima, 1,21. E esse log de 1,1, esse 1,1 vai virar a nossa base. Então, a gente fica, isso daqui vai se transformar nesse log de 1,21 na base 1,1. E agora, o que a gente tem que se lembrar?
O que é 1,21? Então, nosso T ele vai ser log na base 1,1. O que é esse 1,21? A gente pode simplificar ele. 1,1 a gente pode escrever como 1,21 a gente vai escrever como 1,1 elevado a 2, ok? E utilizando aí a mesma propriedade que a gente utilizou aqui em cima para o t, esse 2, ele pode vir aqui para frente. Então, a gente fica com o quê? T vai ser igual a 2 vezes log 1,1, 1,1. Uma outra propriedade de log, quando a gente tem a base igual aqui, quando a gente tem esses dois números iguais, esse log ele pode ser representado por 1. Então, se a gente tem log de 2 na base 2, ele pode ser simplificado para 1. Log de 10 na base 10 também é 1. Então, aqui, log de 1,1 na base 1,1, a gente tem 1 também. Então, a gente tem que o nosso t é igual a 2, ok? Então, nesse exercício, a gente conseguiu ver algumas propriedades e a gente chega no t igual a 2. Então, façam alguns exercícios em que a gente tem que saber, a gente tem que descobrir o nosso tempo, para vocês irem treinando esse log, ok? E para finalizar, vamos falar sobre atualização financeira. Então, para falar sobre isso, a gente vai ver dois exemplos, ok? Então, primeiro, a gente tem um capital de R$500 aplicado, que rende um juro composto de 2% ao mês, e gera os seguintes montantes. Então, nesse que ele está fazendo? Ele vai te mostrar o montante no mês 1, o montante no mês 2, no mês 3, utilizando a fórmula do juro composto mesmo. Então, no mês 1, a gente tem 500 vezes 1 mais 0,02, que é a nossa taxa percentual, elevado a 1. Ou não precisa colocar, a gente chega no montante de 510. Fazendo da mesma maneira, aqui para o mês 2, a gente chega no montante de R$520,20. No mês 3, aproximadamente R$530,60 e assim por diante. Veja que depois de ter meses, uma quantidade que a gente não sabe de meses, a gente chega que o nosso montante é 500 vezes isso daqui, 1 mais a nossa taxa elevada a t. Então, o que isso quer dizer? Então, ao projetarmos o valor de uma aplicação, de uma dívida, a gente tem que multiplicar esse valor presente, o nosso capital inicial, por esse daqui, por 1 mais i elevado a t. Então, quando a gente quer saber o valor final, o montante, depois de alguns meses, a gente pode só multiplicar por isso daqui. É exatamente utilizar a fórmula. Ele só está falando, mostrando uma forma mais que geralmente é mais utilizada, ok? E agora a gente vai ver uma situação inversa. Então, a gente tem o valor final, a gente tem esse montante com todos os juros aplicados, e como a gente faz para descobrir quanto que era o valor inicial, quanto que era o nosso valor à vista, quanto que era antes de aplicar todos esses juros? Então, um exemplo, a gente tem uma loja que vai vender um aparelho de som por R$ 505,62, com um cheque pré-datado de 60 dias. Se a loja está cobrando juros de 6% ao mês no crediário, qual é o preço à vista? Então, vejam que 505,62 não é o preço à vista, é o preço depois de 2 meses, ou 60 dias. Como que a gente faz? A gente resolve da mesma forma que a gente tinha feito antes, utilizando essa fórmula aqui. Então, a gente troca nosso montante, nosso capital a gente não sabe, que é o valor à vista, e a gente troca por isso daqui. E aí a gente simplificando não, isolando o C, a gente chega no montante sobre 1,06 elevado a 2. E a gente chega que o nosso valor à vista era de R$450. Então, veja que quando a gente está com o valor futuro e a gente quer saber o valor presente ou o valor à vista, a gente divide o valor que a gente tem, o valor futuro, por 1 mais i elevado a t. Então, só resumindo, o que acontece? Quando a gente quer obter o valor futuro, a gente multiplica por isso daqui, o nosso valor presente por isso daqui. E quando a gente quer o nosso valor presente, a gente pega o nosso valor futuro e divide por isso daqui. Então, um exemplo que a gente tem na apostila. Então, na listinha de exercícios que eu vou dar para vocês, tem um exercício desse. Ele segue a mesma ideia desse exercício, exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Então, uma compra de R$600, ela vai ser paga em 3 parcelas mensais iguais, sendo a primeira à vista
Determinar o valor de cada parcela, sabendo que a loja cobra um juro de 6,5% ao mês. Então, ele quer o valor de cada parcela e do valor à vista. Então, como que a gente vai fazer? Então, olha só o esqueminha que a gente faz. Então, a gente tem o valor no ato, ou o valor à vista, o valor depois de 30 dias e o valor depois de 60 dias. Ok? O que que a gente faz? O valor no ato é o valor à vista, então é X. Ok? O valor depois de 30 dias é X sobre 1,065, porque é o nosso 1 mais a taxa elevado à quantidade de meses, que é 1 no caso. Depois de 60 dias, X dividido por 1,065 elevado a 2. E o que que acontece? A soma dessas três parcelas, porque a gente tem três parcelas, a gente tem os três, o primeiro mês, né, e o segundo mês e o valor no ato. Então, o que que a gente faz? A soma dessas três parcelas é o nosso valor final, o valor da compra, que é 600 reais. Então, a gente tem que X mais X sobre 1,065 mais a terceira parcela dá 600 reais. E resolvendo essa conta aqui, fazendo MMC e resolvendo, enfim, a gente chega que o valor da primeira parcela foi aproximadamente R$ 212,72, ok? Então, cada parcela do financiamento é aproximadamente esse valor, R$ 212,72, ok? Então é isso, eu estou à disposição para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta da lista, eu deixei uma lista, ela não é tão comprida, tem alguns exercícios só. E qualquer coisa eu estou à disposição para ajudar vocês, ok?